Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo entre Internacional e Vasco, que se enfrentam no dia 27 de julho, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Muito importante ressaltar, né? Eu sempre reforço, mas infelizmente tem pessoas que têm dificuldade para compreender, para interpretar, ou simplesmente nem assistem ao vídeo, né? Eu não tô aqui para torcer para ninguém. Seria pouco inteligente da minha parte ficar fazendo torcida, porque torcer aqui não vai mudar o resultado lá no gramado, que é o que interessa, né? O meu objetivo aqui é acertar a previsão. É para isso que eu tô aqui. Eu não tô para torcer, né? É que infelizmente tem pessoas que têm né, uma capacidade cognitiva mais comprometida, né? Não conseguem entender o que eu falo e tá tudo bem. A gente tem que respeitar as limitações de cada um. Mas eu sempre reforço que meu objetivo aqui é acertar a previsão, não é para fazer torcida para time. É muito importante também ressaltar que é uma interpretação aqui das cartas de tarô e existe margem de erro nessa leitura. Existe, tá bom, gente? Então sejam responsáveis com as escolhas de vocês. Convido vocês a conhecerem o canal, aqueles que forem novos. Todas as leituras que eu faço, eu sempre coloco no final o resultado, X vermelho se eu erro, X verde se eu acerto, e aqui na descrição do vídeo tem o link com as informações para se tornar uma estrela do canal. Vem ser uma estrela aqui dos Astros em Campo e deixar a tua contribuição de R$1,99 por mês, né? Se tu tá gostando aqui das leituras. Certo, gente? Vamos lá? Vamos ver aqui, então, esse jogo Internacional e Vasco, né? O que a gente tem aqui? Repetindo, então, tudo que sai aqui não reflete a minha opinião, é simplesmente uma interpretação das cartas, tá? Vamos lá, Internacional, vamos lá. A gente começa aqui se conectando ao Inter. Eu estou conectada ao Internacional no dia 27 de julho, no jogo contra o Vasco. Internacional e Vasco no dia 27 de julho. Internacional. O Inter vai vencer esse jogo? Internacional. O Inter vencerá esse jogo? Qual vai ser o resultado para o Inter no dia 27 de julho, no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro? Vamos ver aqui o Inter. Eu estou conectada ao Internacional. A base do Inter, a gente tem aqui o 4 de paus. É uma base muito boa. É uma equipe que está recebendo em casa, né, o adversário. O 4 de paus é a carta do lar, é a carta da estabilidade, é a carta da alegria em casa. Então é uma carta que mostra, sim, uma equipe que está em casa, feliz, uma equipe que está aqui bem relacionada, em harmonia. É uma carta muito boa, né, da alegria em casa. Os objetivos, 4 de copas, né? Então o Inter, ele realmente espera que seja aqui um jogo de alguma forma que confortável para eles, né? No sentido de que é que o 4 de copas nos objetivos, né? Eles não querem desgastar nenhum jogador, eles querem sim fazer uma excelente partida e basicamente manter aqui uma boa pontuação, né? Que traga algum tipo de conforto para eles no Campeonato Brasileiro. Carta do louco na energia favorável. A carta do louco, no aspecto favorável, que é onde ela caiu aqui, é uma carta que pode falar de boas surpresas em campo e de uma equipe ousada e bastante criativa em campo, tá? O Inter, ele poderá surpreender com jogadas diferentes, pode falar assim de alguns golpes aqui de sorte que eles poderão ter em campo. Então a carta do louco, ela é uma carta muito auspiciosa aqui para os colorados, tá? No dia 27, no domingo, contra o Vasco. O 6 de paus aqui caiu no desafio, tá? 6 de paus é a carta do sucesso, é a carta da vitória. Vamos entender por que essa carta aqui tá no desafio aqui do Inter, porque aqui mostra, talvez, que o sucesso nessa partida não seja tão simples assim, tá? Porque a carta da vitória, ela caiu justamente no desafio. Vamos entender esse cenário, então, vendo aqui também as outras cartas e o resultado, a carta da morte para o Inter. Vamos entender a carta da morte, porque a carta da morte,
para quem não conhece tarô, é uma carta que fala muito de renascimento. A carta da morte, ela fala de transformação. Morre o velho para vir o novo. Se fosse um jogo aqui mata-mata, cai a carta da morte, a gente poderia estar falando de uma eliminação, né? Poxa, a carta da morte encerra um capítulo aqui pro Inter. Mas não é o caso. Não é. Então eu quero entender essa carta da morte, como ela vai se adaptar, porque ela pode falar assim de alguma transformação que o Inter vai ter a partir dessa partida. Seja uma transformação no seu elenco, seja alguma transformação muito grande na maneira como eles pretendem jogar de agora em diante, mas a carta da morte, ela vem para dizer que a partir do resultado aqui do jogo com o Vasco, muitas coisas vão mudar no Inter. É isso que ela vem dizer, mas vamos entender se isso aqui tá falando de uma vitória, de uma perda, né, aqui no, nesse jogo contra o Vasco. Vamos ver aqui o Vasco. Qual vai ser o resultado para o Vasco no dia 27 de julho? O Vasco vencerá a partida do dia 27 de julho? Vasco vencerá o jogo? Vamos ver o Vasco? A base do Vasco, 3 de copas, é uma carta de alegria, uma carta de comemoração. Objetivos do Vasco, rei de paus. Rei de paus é aquela pessoa, é aquele jogador que vai com ímpeto, que vai com coragem, que vence. O rei de paus, ele fala muito do ímpeto, da ação, da explosão, da rapidez em campo. 9 de paus. 9 de paus caiu na energia favorável para o Vasco. Então mostra uma equipe que não cansa de lutar, mesmo estando num cenário mais adverso, né? Seja o que for, é uma equipe que está muito focada, não vai ser derrubada facilmente. E essa é a mensagem aqui do 9 de paus para o Vasco. Desafio rei de espadas, tá? Então a gente pode ter aqui no desafio pro Vasco, aqui tem esse rei de espadas. Pode mostrar um Inter aqui com muita técnica, com muita estratégia, como pode mostrar a figura de algum jogador aqui que vai dar muito trabalho aqui pro Vasco, tá? E aqui a carta dos amantes. A carta dos amantes é um resultado, uma carta muito boa para o Vasco. A carta dos amantes é uma carta de alegria, é uma carta de celebração, tá? Uma carta que fala muito de prazer. Fundo do deck, 6 de espadas, falando de avanços. Vamos entender carta da morte, carta dos amantes, o que isso vai significar em campo. Porque a carta dos amantes também pode falar de escolhas e de dúvidas que a pessoa tem. Então, é uma carta que é um pouco dúbia. Assim como pode ser o êxtase, o prazer do resultado da partida para o Vasco, também pode mostrar aqui uma equipe, um clube que vai terminar essa partida com muitas dúvidas, né, sobre o que vai fazer a partir de agora, quais deverão ser as novas escolhas aqui do Vasco após esse jogo contra o Inter. Vamos entender isso daqui. Vasco, qual vai ser o resultado para o Vasco no dia 27 de julho contra o Inter? O Vasco vencerá esse jogo? Vasco vencerá o Internacional no dia 27 de julho? Vamos lá, Vasco. Vasco vencerá o jogo do dia 27 de julho. Vamos ver o Vasco. Estou conectada aqui o Vasco, ao Vasco. O Vasco vai vencer esse jogo? 5 de ouros aqui aparece, né? O Vasco já passou por alguns momentos ruins. 9 de paus, continua firme lutando. Cavaleiro de espadas, é uma carta de rapidez, de impulso, mas vamos ver se isso daqui vai ser suficiente para eles vencerem essa partida, tá? O que eu vejo é um Vasco que vai estar assim com muito poder de resposta em campo. Vamos ver o Internacional. Internacional vencerá o jogo do dia 27 de julho? Internacional vencerá o jogo do dia 17 de julho. Vamos ver o Inter. Qual vai ser o resultado para o Inter no dia 27 de julho contra o Vasco? Vamos, Inter, qual o resultado? Vamos lá. Aqui a gente tem um As de Copas. Ótima carta para o Inter. Imperador. E 2 de copas. Tá. Inter vence.
Intervence, haverá uma transformação. Igual essa carta da morte ainda vai falar de algum renascimento, de alguma transformação que vai ter no Inter, tá? Mas quando a gente vê as de copas, imperador e 2 de copas, é vitória do Inter. Então, é sim, vitória do Inter no dia 27 de julho. Eu vejo aqui 1 ou 2 gols aqui de diferença, tá? Vejo que o Vasco vai lutar muito nessa partida para se equilibrar. A carta dos amantes até poderia sugerir aqui um empate, né? No sentido do Inter fazer gol e o Vasco correr atrás e depois conseguir se equivaler. Mas eu ainda sinto uma energia de muita dúvida, tá? Por todo o contexto, apesar deles estarem com uma. O Cavaleiro de Espadas é muita rapidez no jogo, né? Papum, eles respondem ao Inter e tal, mas o Inter aqui vai estar com uma soberania, né? Em cima aqui do Vasco. É as de Copas, Imperador e 2 de Copas. É, o Inter, ele aqui 3 de espadas, um Inter que vai para cima mesmo, né? Gente, então assim, vejo aqui muito remota a possibilidade de empate, ela até me sugere que possa existir essa possibilidade de empate com essa carta dos amantes, pode existir para o Vasco, mas o que está mais forte aqui é a vitória do Inter, tá? No dia 27 de julho, com essa tríade de cartas, né? Do As de Copas, o Imperador e 2 de Copas, um time aqui que se conecta, que se encontra e que se mostra aqui no domínio, no controle da partida. Certo? Então, a festa deverá ser colorada no domingo. Certo, gente? Futebol é amor, futebol é diversão. Que todos tenham uma excelente partida.